Olá, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com alegria, meus queridos, que mais uma vez estamos aqui na nossa programação Palavra de Fé. E hoje nós vamos estar dando continuidade à nossa série, mais um conteúdo, mais um capítulo dessa série, onde nós estaremos aqui falando acerca dos ensinamentos das testemunhas de Jeová. E a série é Por que não aceitar os ensinamentos das testemunhas de Jeová? E hoje nós vamos tratar da personalidade e da divindade do Espírito Santo. Mas antes eu quero convidar você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho para que assim você esteja recebendo todas as notificações dos conteúdos gerados aqui neste canal. E assim você estará nos ajudando a propagar o Evangelho de Cristo. Vamos para o conteúdo? Pois bem, meus queridos, pois bem, meus irmãos, pois bem, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas. Como já falei anteriormente, hoje nós vamos tratar da personalidade e da divindade do Espírito Santo. O que a Bíblia nos relata, o que a Bíblia nos informa, o que a Bíblia nos diz acerca deste assunto. As testemunhas de Jeová, eles negam a personalidade e a divindade do Espírito Santo. Mas nós vamos ver, como já falei, o que a Bíblia nos diz. Então, eu quero aqui já dizer para você que a Bíblia ela nos apresenta inúmeras passagens que comprovam que esses ensinamentos da TJ não são verdadeiros. Nós vamos ver, por exemplo, João 16, 13 a 14 é o principal versículo, o principal capítulo, a principal passagem que refuta esse ensinamento. Algumas vezes o Senhor Jesus se refere ao Espírito Santo usando o pronome pessoal masculino, dizendo assim, ele. A palavra grega espírito, ela é uma palavra neutra, mas o pronome empregado não é neutro, mas sim masculino. Cristo estava, vamos dizer assim, que Cristo ele estava teologicamente certo nesse sentido, reconhecendo a personalidade do Espírito Santo. Se o Espírito Santo não fosse uma pessoa, o pronome neutro, nesse caso, seria usado e a gramática da passagem ficaria infacta. Jesus Cristo, o Filho de Deus, jamais cometeu nenhum erro. E isso a palavra de Deus nos assegura. Cristo jamais cometeu qualquer tipo de erro ou qualquer tipo de pecado. Então, tudo que o Senhor Jesus falou é absolutamente a verdade. Nós vamos ver aqui, João 16, verso 13 e 14, diz assim a palavra de Deus. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. 14. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Olha que palavra forte, palavras fortes essas. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso é que vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Um pouco e não mais me vereis, outra vez um pouco e ver-me-eis. 17. Então alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros, quem vem a ser isto que vos diz? Um pouco e não mais me vereis, e outra vez um pouco e me vieis, e vou para o Pai. Pergunta que foi feita ali pelos discípulos. Nós vamos ver aqui, que até a própria tradução Novo Mundo das Testemunhas de Jeová reconhece a personalidade
na tradução desses dois versículos. A divindade do Espírito Santo está claramente demonstrada nas referências abaixo, que qualquer pessoa que estudar com honestidade a palavra de Deus vai ver que isto é um fato. Nós vamos ver aqui, em Atos 5, 3 e 4, que diz assim, Então disse Pedro, olha só, Atos 5, 3 e 4. Então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando-o porventura não seria teu? E vendido não estaria em teu poder? Como, pois, atentaste no teu coração, ou assentaste no teu coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Olha só. Não mentiste aos homens, mas a Deus. 1 aos Coríntios 3, 16 e 17 diz assim, Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. 1 aos Coríntios 12, 4 a 11, diz assim, Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma, anátema, Jesus. Ou seja, aquele que fala pelo Espírito de Deus jamais vai fazer de Jesus maldito, porque a palavra anátema significa maldito. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso, porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, e a outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, o mesmo Espírito, dons de curar, a outros, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espírito, a um, variedade de línguas, e a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só é o mesmo Espírito, realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Nós já podemos notar aqui que o Espírito Santo, ele tem uma personalidade. Portanto, dizer que o Espírito Santo é uma força, é uma energia e etc., vai totalmente contra o que a palavra de Deus afirma. E você ir contra o que a palavra de Deus afirma, você está indo contra o próprio Deus. E nós vamos ver isso até o final deste conteúdo. Depois disto, agora nós vamos falar aqui do profeta Isaías, no capítulo 6, dos versos 8 ao 10. Diz, depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele, vai e dize a este povo, ouve, ouve e não entendais, vede, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos
e feche-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Olha que é quem não dá ouvido, quem não dá voz ao Espírito Santo, à palavra de Deus, quem rejeita tudo que está contido na palavra de Deus. E havendo Atos 28, 25 a 27, nós vamos ver que diz assim, ó. E havendo discordância entre eles, despediram-se, dizendo Paulo essas palavras. Bem falou o Espírito Santo a vossos pais por intermédio do profeta Isaías, quando disse, vai a este povo e dize-lhe, de ouvido ouvireis e não entendereis, vendo vereis e não percebereis, porquanto o coração deste povo se tornou endurecido, com os ouvidos ouviram tardiamente e fecharam os olhos para que jamais vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, para que não entendam com o coração e se convertam e por mim sejam curados. Tomai, pois, conhecimento de que essa salvação de Deus foi enviada aos gentios e eles a ouvirão. Portanto, nós vamos ver aqui Paulo fazendo menção do que o próprio Isaías já havia falado. E olha, veja bem que Paulo diz assim, ó, bem falou o Espírito a vossos pais. Quem fala? Como pode uma força falar? Como pode uma energia falar? Então aqui a palavra de Deus, ela mostra com toda clareza a personalidade do Espírito Santo. E isso é algo muito complicado que as testemunhas de Jeová, elas não entendem. Elas não entendem acerca desse fato, ou destes fatos relacionados na palavra de Deus. E lendo nós aqui, passando nós aqui por esses versículos, por essas citações bíblicas, fica claro a personalidade do Espírito Santo de Deus. E eu quero convidar você, como a gente sempre faz aqui, que você possa acompanhar, que você possa ler o que diz a palavra de Deus. Nós não podemos simplesmente ficarmos naquilo que é falado, mas nós precisamos, como a Bíblia nos orienta, a examinar as Escrituras. Portanto, no dia de hoje eu convido você, isso mesmo, eu convido você a meditar, a examinar cada passagem que foram faladas aqui neste conteúdo. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e até o nosso próximo Palavra de Fé.